Olá, galera antenada no estúdio. Eu sou o professor Marcelo Lima, de Geografia. E na aula de hoje, nós vamos fazer questões sobre demografia do Brasil. Se liga aí, turma. Na aula anterior, nós batemos um papo sobre demografia do mundo. E agora vamos falar um pouco sobre a demografia brasileira. Olha só, quando se trata de demografia brasileira, estamos falando da população brasileira. E aí, professor, como é que nós vamos trabalhar essas questões? Vamos agora para a nossa primeira questão, questão Estúdio 2020. Vamos lá? Fazendo a leitura da questão, observa bem. Dados mostram que a Revolução Demográfica Brasileira constitui uma conquista e uma responsabilidade para os gestores públicos e a sociedade. É crucial investir na promoção da autonomia e da vida saudável desse grupo social, assim como prover atenção adequada às suas necessidades. Esse novo tempo requer planejamento, logística, formação de cuidadores e, sobretudo, sensibilidade para saber de que agora em diante a população veio a ficar cada vez continuará aumentando até 2050. Professor, o texto trata de uma faixa etária que está aumentando no Brasil, uma faixa etária que vai precisar de cuidados. Ah, professor, já estou tendo uma noção. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Essa questão, ela trata sobre estrutura etária da população. Ela trata sobre a faixa etária da população brasileira. E o que está ocorrendo com a estrutura etária, ou seja, com a faixa etária? Detalhe, esse tipo de questão, essa temática de população brasileira relacionada à faixa etária é muito cobrada nos vestibulares. Você tem que estar ligado. Primeiro vamos analisar a estrutura etária da população brasileira. E como se analisa? A melhor forma de analisar a estrutura etária do Brasil é através da pirâmide etária, a pirâmide da população. Olhando para a pirâmide da população, na imagem vocês estão vendo três pirâmides. A do Brasil em 1980, a do meio 2017 e a perspectiva, ou seja, a estimativa em 2050. Fazendo uma análise, vamos começar na base da pirâmide. Lembrando que na aula anterior nós falamos de pirâmide etária. A da esquerda, a base é mais larga, mais jovem. A do meio, observa essa base, ela reduziu muito. E na da direita, a base fica mais estreita, ou seja, observem que nós temos uma redução da base, ou seja, uma redução do número de jovens. Ok. Olhando o meio da pirâmide, onde estão os adultos, observa que, analisando da esquerda para a direita, as pirâmides, o meio só aumenta, ou seja, o aumento do número de adultos, ou seja, população envelhecendo. Olhando o topo da pirâmide, esse é que vai matar mesmo a questão. Olhando a da esquerda, o topo é mais estreito, menos idosos. A do meio, mais idosos. A da direita, muito mais idosos. É, professor, o Brasil está reduzindo o número de jovens, aumentando o número de adultos e aumentando o número de idosos. Isso é consequência da urbanização, mulher no mercado de trabalho, acesso a métodos contraceptivos, melhoria médico-sanitária, atendimento hospitalar, reduzindo a mortalidade, como também reduzindo a natalidade. Visto isso, ainda falando dessa transição, observa aí, vamos dividir no primeiro momento da esquerda, de 1900 a 1920. Olha como as duas linhas estão lá em cima. No Brasil, nascia-se muito, mas também morria muito. Aí se você for observar, vindo da esquerda para a direita no gráfico, a linha de cima, que é a natalidade, ela vai continuar alta e a da mortalidade vai declinando. E depois vai ter um declínio das duas. Então, gente, a partir dos anos 80, dos anos de 1980, tanto a natalidade quanto a mortalidade cai. Aí a população tende a envelhecer. Visto isso, eu tenho aqui também sobre população brasileira as migrações. Um tema muito cobrado nos vestibulares. Se nós olharmos no século XVII, foi a migração do litoral do Nordeste para o interior do sertão, pecuária. Se olhar no século XVIII, com a mineração, a corrida para o ouro nas Minas Gerais. Se nós olharmos para o século XIX, aí você vai para a região norte, o ciclo da borracha, toma imigração para lá. Quando chega no século XX, aí nós temos nos anos 60, a indústria no sudeste, principalmente nordestino, indo para lá. Quando também nos anos 60 do século XX, a construção de Brasília, os candangos que vão migrar para o centro-oeste.
Os cerrados com a agroindústria, aí já vai ser anos 80. Beleza, turma? Migrações internas, ciclos econômicos, indústria, Brasília, cerrados, isso gera migração interna no Brasil. Bacana, gente. Atualmente, eu falei na aula anterior, alguns haitianos ainda buscam o Brasil. Questão da pobreza lá, questão de uma melhor oportunidade de emprego aqui. Como também bolivianos que migram país vizinho em busca principalmente da indústria têxtil, como também os asiáticos que vêm para cá trabalhar na venda do mercado informal. Bacana, turma. E a migração de retorno, uma outra coisa importante. Muitos nordestinos com um custo de vida alto do Sudeste e um crescimento econômico do Nordeste estão retornando para casa. Visto isso, vamos para a questão. Ele fala de uma nova estrutura etária que vem aumentando. Isso é o quê? Letra E, envelhecimento da população. Na letra A ele fala de fluxo migratório, não. A questão em si, ela trata da estrutura etária. Políticas antinatalistas, ou seja, controle da natalidade, nunca tivemos no Brasil. Na letra C ele fala de população relativa, que é a população dividida pela área, também não é tratada no texto. Adensamento demográfico é a mesma população relativa, que também não é tratada no texto. Primeira questão da aula de hoje, letra E. Agora, vamos para a segunda. Aí eu te trago um texto. De novo, questão Estúdio 2020, gente. Vamos nós? Para compreender a violência contra os povos indígenas do Brasil contemporâneo, faz-se necessário partir de uma análise sistêmica de longa duração, considerando que ela incide fundamentalmente sobre a territorialidade dos povos, seja nas disputas por terra, seja pelo impedimento de manifestarem-se livremente a partir de seus pressupostos culturais. Professor, a questão trata de população brasileira, especificamente sobre conflitos que envolvem povos brasileiros. Na imagem, ele é bem preciso. Tribos indígenas, ocupação de terras indígenas. Professor. Essa temática também de povos e comunidades tradicionais. Vou repetir. Povos e comunidades tradicionais no Brasil que sofrem tensão, que sofrem conflitos. Nas questões que você vai observar sobre população brasileira, é comum nós encontrarmos um povo ou comunidade tradicional do Brasil e a problemática que ele sofre. E aí, professor? Quais são os povos que mais são cobrados em vestibular? Eu vou começar aqui pelos seringueiros. Aí você tem a imagem de um seringueiro extraindo de uma seringueira, na região chamada seringal, extraindo latex para borracha. Sim, e do outro lado você tem os seringalistas. Seringalistas são os donos da terra. Os donos do seringal é o seringalista. E ele quer que os seringueiros trabalhem para ele e ganhem pouco. Só que os seringueiros buscam as suas reservas extrativistas. E quando eles buscam as suas reservas extrativistas, eles querem trabalhar para si. Lá no Acre foi criada uma reserva extrativista Chapuri, que foi uma luta de um grande seringueiro, Chico Mendes, que em 1986 faleceu, porque assassinaram, porque ele estava defendendo os seringueiros que queriam a sua terra para não mais trabalhar pelos seringalistas. E constantemente há essa tensão, esse conflito entre seringueiros e seringalistas. Os seringalistas, os donos do seringal. Os seringueiros querendo a sua reserva extrativista. Isso há o choque e lideranças de seringueiro acabam morrendo, sendo violentadas. Beleza? E agora eu tenho poceiros e grileiros. Poceiros, lembra lá? São moradores de terras agrícolas que não têm o documento da terra. Eles moram nela, ninguém vai atrás, ela é uma terra devoluta, uma terra abandonada, sem documento, e os poceiros ocupam aquela terra. Vão morar nessas terras, ninguém reclama e eles vivem trabalhando nela. Só que de repente um homem poderoso prepara um documento falso dessa terra. Ele é o grileiro. E preparar documento falso de uma terra, isso é grilagem. E quando ele chega com esse documento falso, os poceiros não querem sair. Aí vem o embate, aí vem a violência, aí vem o conflito, aí vem os assassinatos de poceiros, homens pobres que vivem na terra, que não têm esse documento, e os grileiros, homens poderosos que preparam documentos falsos, grilagem, e expulsam os pobres poceiros à bala. E aí você tem uma charge. Não temos problema com o MST. Aqui todo mundo tem terra. Só que ele está falando da terra no chão, ou seja,
que as pessoas são enterradas. Bom, se liga nesse conflito. Região amazônica, região norte do Brasil, é muito forte esse conflito. Como também eu tenho os índios e os agricultores, que ocupam suas terras. É comum, principalmente na Amazônia, esse conflito entre madeireiros, pecuaristas, agricultores, risicultores, porque a produção de arroz é muito forte lá, que ocupam terras indígenas de forma ilegal e com isso vão plantar nessas terras. Os índios vão buscar sua resistência. Isso acaba gerando morte, conflito entre esses dois grupos. Ok, turma? Como também isso já foi alvo de vestibulares, as quebradeiras de coco. Aqui na região dos estados lá da região norte, nós temos Maranhão e o Piauí. Destaque na região do meio norte do Brasil para as quebradeiras de coco. Nessa região do Brasil, elas buscam o quê? Quebrar, extrair o coco, só que elas não são proprietárias de terra. Aí elas precisam entrar em terras alheias para extrair o coco. Só que os donos das terras cobram delas, exploram elas. E elas reivindicam através das suas associações. Mas acaba gerando conflito. Bacana, turma? Visto a questão, visto os povos e os seus conflitos, ele pergunta na questão, considerando a realidade fundiária indígena, qual seria a resposta? Letra B. As constantes ocupações de terras indígenas comprometem a preservação das tribos. Ou seja, os povos indígenas e suas tribos na beira do conflito, isso compromete a sua resistência indígena. Na letra A ele fala que o garimpo ecologicamente é importante. Não é, o garimpo gera problema ambiental. Na letra C ele fala que a riqueza indígena justifica a atividade do garimpo. Não, a riqueza das terras indígenas, por ter ouro, não justifica a ocupação dela. Na letra D, os indígenas são responsáveis pelo atraso da economia. Isso é preconceito? Claro que não. Índio são povos tradicionais. Na letra E, ele diz que os povos indígenas que vivem em desarmonia com a natureza, índio, nativo, em desarmonia com a natureza, muito pelo contrário, harmonia com a natureza. Bacana, turma? Visto essa questão, vamos para mais outra, a terceira questão de população. Acompanhe a leitura. A ONU estima que 258 milhões de pessoas morrem fora dos seus países de origem, o que representa 3,4% da população mundial. Com base nos 50 milhões de imigrantes, legais ou legais, os Estados Unidos tem 15% da população formada por estrangeiro. Em seguida estão Arábia Saudita, Alemanha, com 12,2 milhões de estrangeiros, o que representa 37% da população do território saudita é de estrangeiros. Beleza, isso aí, 15% no país da Alemanha, Angela Merkel. Rússia, Japão e Paquistão têm respectivamente 8,1, 1,8 e 1,7 de estrangeiros. Argentina, 4,9, Chile, 2,7 e Paraguai, 2,4. Observe que a questão trata de migração de estrangeiros que vivem em outro país. Gente, temática muito cobrada em vestibular. Beleza, turma? Bom, quando se fala em migrações, a gente lembra de estrangeiros que vieram para o Brasil. E aqui eu tenho as migrações históricas. Lembrem, as migrações europeias. Os portugueses, que foram em maior número, devido a terem sido os colonizadores, ocuparam todo o Brasil. E aonde Portugal ia? Adivinha quem vinha também? Os espanhóis, que ocuparam todo o país. Na sequência é essa. Depois nós tivemos os italianos, que foram cafeicultores no sudeste e colonos na região sul. Passando também pelos alemães, que já vieram depois ocupando cidades, formando cidades e colônias no sul. Como também japoneses, que já vieram depois, já no início do século passado, em uma grande embarcação, ocuparam São Paulo, Rio de Janeiro e foram para o Pará, no Brasil. Bacana, gente? Se liga nesses povos, nas migrações internas do Brasil. Aqui eu tenho uma evolução da população de estrangeiros no Brasil. Observe esse gráfico. Aí você vai olhar de 40, a evolução para 208 em 2018. Aí eu tenho a população de estrangeira de 1,4 para 0,750. Professor, a população de estrangeiro no Brasil foi reduzindo. Beleza, turma? Agora vamos para a questão. Levando em consideração o texto e os dados apresentados, qual seria a resposta? A letra C de casa. As informações do texto e dados da tabela evidenciam que o Brasil é pouco atrativo para estrangeiros, se comparado a outros países. Porque no texto estímulo primeiro,
Ele mostrou o percentual de idosos na Arábia Saudita, na Europa, Argentina, que era muito maior no Brasil, que antes era um pouco mais de 1%, caiu para menos de 1%. Professor, o que estimulou e o que reduziu? Inicialmente, aquela migração histórica europeia, portugueses, espanhóis, italianos, foi porque lá na Europa nós tivemos um difícil acesso à terra com a industrialização. E no Brasil, a abolição da escravatura. Aí o europeu pensou, aqui o acesso à terra está mais difícil com a indústria, e lá no Brasil, a abolição da escravatura, trabalho livre. Vou para lá buscar a minha terra. Só que com o passar do tempo, nós vamos viver crises, nós vamos viver momentos em que o Brasil não vai se tornar mais atrativo, até políticas de restrição à migração. O Brasil foi fechando as portas, outros países foram evoluindo, gerando atividades econômicas, e eu cito, por exemplo, o Sudeste Asiático. Nós temos ali Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Malásia, Laos, Camboja, Vietnã, os tigres asiáticos, como também nós temos áreas macroeconômicas que evoluíram a sua economia e atraíram imigrantes. Bacana. Brasil, país mais fragilizado ao longo da sua história, viveu um período ditatorial, isso também restringiu a entrada de imigrantes. Lembrando que o Brasil é de língua portuguesa e os países vizinhos de língua espanhola. Isso também estimula a migração. Beleza, turma? Então, nesse contexto, vocês viram o processo de migração no Brasil, e esse processo é muito interessante. Então, na aula de hoje, se liga aí que é hora da revisão, falamos sobre demografia brasileira, mostramos as migrações internas, migrações estrangeiras, o motivo da redução delas, como também, no primeiro momento, falamos sobre a transição demográfica no Brasil, o processo de envelhecimento no Brasil da população e a redução do número de jovens. Ok, turma? Se liguem, anotaram? Viram as ideias centrais de cada questão, como responder essa questão. Na próxima, nós vamos falar de urbanização, e esses conceitos são importantes para entender a urbanização da próxima aula. Somos Estúdio e estamos com você nos vestibulares.